A reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro e, na semana seguinte, uma medida provisória do governo fez alterações no texto principal. Como é uma MP, ela já está valendo, mas seus efeitos só se mantêm depois que o Congresso Nacional aprovar as alterações. A UPF-TV vem dedicando bom espaço para tirar dúvidas sobre as alterações da legislação trabalhista. E hoje, mais uma vez, recebe o professor de Direito Trabalhista aqui da UPF, advogado Paulo Henrique Schneider, a procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui de Passo Fundo, Priscila Dibi Schwartz, e o juiz do trabalho de Passo Fundo também, Marcelo Caon Pereira. Bom, sejam todos bem-vindos ao programa. Vai ser uma conversa produtiva, porque a gente vai tentar esclarecer aqui mais alguns pontos dessa reforma. Mas nesse primeiro momento, eu gostaria de saber de todos vocês qual é a avaliação que vocês fazem dessas primeiras 2 semanas. Nós estamos entrando na segunda semana da reforma trabalhista. Doutor Paulo. Pois bem, obrigado pelo convite. Bom, é muito cedo ainda para fazer uma avaliação segura a respeito dos reflexos da reforma trabalhista. Na condição de advogado e professor, eu posso dizer que a gente vive com mais incertezas do que certezas, mais incertezas do que certezas, né? Por que isso, né? Porque de um lado a gente tem o texto aprovado na reforma trabalhista, num segundo momento nós temos agora uma medida provisória, e ainda por cima nós temos... bagunçar um pouquinho, veio bagunçar um pouco, e ainda por cima nós temos uma discussão toda acerca da matéria, com enfrentamentos de ordem constitucional, né? Nós temos na Matra, nós temos os tribunais regionais do trabalho, através dos seus enunciados, né? Através das suas propostas, as quais estão discorrendo acerca da constitucionalidade de muitos pontos da reforma trabalhista. Então, para nós, é muito complicado, está sendo muito complicado essas 2 primeiras semanas, sobretudo em razão de tudo aquilo que permeia o tema, né? Mas algumas ações já estão sendo feitas em torno da nova legislação. Eu sei que teve, né, o senhor protocolou uma ação para fazer valer aquela cláusula do acordado sobre o legislado. Perfeito. É isso que está, nesse primeiro momento, mais se direcionando ao judiciário? Não, eu te diria que as principais perspectivas hoje do judiciário são as questões atinentes à jornada de trabalho propriamente dito, né? Então, hoje a gente recebe muitas demandas nos escritórios de trabalhadores e empregadores perguntando acerca de, e o passado? O passado se aplica à nova legislação, quer dizer, aquilo que... Essa é a grande discussão. Essa é a grande discussão, né? O marco acerca da aplicação do direito material do trabalho nos contratos de trabalho em vigor. Há muita dúvida, muita incerteza por parte dos trabalhadores e por parte dos empregadores. Sobretudo agora com essa medida provisória, que, como tu bem referiste, vem bagunçar ainda mais um pouquinho esse tema. Doutora Priscila, sua análise inicial aí da reforma. Da mesma forma, o que a gente percebe é um grau de incerteza muito grande, justamente em contraposição ao que a própria reforma trabalhista propunha, né, inicialmente, no sentido de tornar tudo previsível, de reduzir demandas, reduzir ações, e o que a gente tem visto é um grau de incerteza muito grande, principalmente nas audiências administrativas realizadas no âmbito do Ministério Público do Trabalho. O que nós percebemos que os empresários, eles têm muitas dúvidas relacionadas à jornada de trabalho, a possibilidade de aplicar essas determinações, porque os próprios empresários sabem que várias normas que foram incluídas no texto da CLT, elas violam a Constituição Federal, elas violam normas internacionais, convenções da OIT, e eles estão com esse receio de aplicar porque a norma permite e depois vir a ser invalidado no Poder Judiciário. Então, esse grau de incerteza realmente dificulta muito a condução e gerenciamento, né, da vida empresarial. E isso precisa ser, então, a partir de um amadurecimento, discussões que vão sendo realizadas, diversas jornadas já foram realizadas no âmbito da Namatra, foram 37 orientações publicadas na semana passada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, enfrentando e determinando pelo menos uma orientação no sentido da interpretação das normas que foram incluídas. E agora precisa amadurecer e aplicar, porque como qualquer norma do país, obviamente
que deve ser aplicada, mas à luz do que diz a Constituição Federal, à luz dos direitos sociais que não podem ser suprimidos por norma infraconstitucional, por lei ordinária, e à luz das normas internacionais que regulam as relações de trabalho. Agora, o Ministério Público do Trabalho se posicionou contra a reforma em todos os sentidos, inclusive pediu ao presidente Temer que vetasse toda a reforma, anunciando que poderia ingressar com uma ação de inconstitucionalidade. Essa ação poderá ser por partes ou ela vai atingir toda a reforma trabalhista? Então, o Ministério Público do Trabalho, porque a própria ideia da reforma trabalhista, ela tem íncita a ideia de violação, de supressão, de redução de direitos sociais. E é muito nítido a partir da análise, ainda que fracionada, das normas que foram, então, incluídas na CLT. Algumas alterações, elas são bastante cruéis com o trabalhador, né? A questão de trabalho intermitente, principalmente, agora com as alterações introduzidas pela medida provisória 808, questões de negociado sobre o legislado a partir da estrutura sindical brasileira, da pouca força e efetividade dos sindicatos, não todos, não estou generalizando. Quer dizer, não houve uma reforma sindical. Exato. E aí teve uma reforma. Exatamente. Então, essas inclusões, essas alterações que violam direitos sociais, elas foram objeto, inclusive, de notas técnicas que foram publicadas pelo Ministério Público do Trabalho, pontuando, né, de forma específica alguns pontos da reforma, para que então desse subsídios para o Congresso Nacional para vetar esse projeto de lei. Essas notas técnicas não foram observadas, tanto que a reforma trabalhista foi aprovada, a medida provisória veio posteriormente, agora dia 14 de novembro, e agora a atuação ela é no sentido repressivo, né? No sentido de essas violações à Constituição não permanecerem. Então, no sentido de interpretar normas para aplicar, isso tanto no âmbito das próprias ações individualmente, no âmbito das ações movidas, ações civis públicas movidas pelo Ministério Público do Trabalho e também através do ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Possivelmente serão por partes, né, essas ações. Já existem 5 ADINs em andamento, 2 delas foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, uma enfrentando o tema de terceirização, a outra questão da assistência judiciária gratuita, e 3 delas foram ajuizadas por confederações sindicais, abordando principalmente a questão das contribuições sindicais obrigatórias que foram extintas. Bom, doutor Marcelo, tem uma notícia hoje em todos os portais do país que houve uma redução no número de ações, de processos na Justiça do Trabalho. Essa notícia dá conta que a reforma trabalhista derrubou drasticamente o número de ações na Justiça do Trabalho e dados são referenciados a 5 tribunais regionais consultados, inclusive o Rio Grande do Sul. O que tem de verdade essa informação, doutor Marcelo? Olá, Zumara, aos meus colegas de debate também, meu bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. A questão aqui é de manchete, né? A questão colocada pelos portais hoje é de manchete. Por quê? Porque, de fato, nesses primeiros dias de vigência da reforma trabalhista, houve sim uma redução no número de ajuizamentos de novas ações. Porém, contrastando essa situação com a semana anterior, é que nós vamos verificar que esse ajuizamento ocorreu por conta de um expressivo aumento desse ingresso de novas ações na Justiça do Trabalho, justamente nos dias que precederam a reforma. E por que isso? Porque a reforma trabalhista, ela mexeu não só com o direito do trabalho, ela mexeu também com o direito processual do trabalho, quer dizer, lidou com questões referentes à petição inicial, gratuidade da justiça, honorários advocatícios de sucumbência. São questões todas novas que não estavam presentes no nosso sistema anteriormente e que agora estão. Obviamente, os advogados com medo, ou com temor, ou com receio dessas incertezas que nós já mencionamos aqui por conta de uma nova legislação, os advogados preferiram, digamos assim, se prevenir e ajuizar as ações antes da entrada em vigor da nova reforma, se antecipar essas novas regras, para aproveitar o fluxo processual de alguns atos com as regras antigas. Por isso que essa notícia veiculada hoje em vários portais, nós vimos isso, é uma meia-verdade. Por quê? Porque, de fato, houve sim uma redução quando comparada
essa situação com a semana anterior, mas na semana anterior nós tivemos um acréscimo gigantesco. Só para que os nossos telespectadores tenham uma ideia, nós aqui na terceira vara de Passo Fundo, nós temos um número médio de ajuizamentos de cerca de 150 novas ações. Apenas na terceira vara de Passo Fundo, temos 4 varas do trabalho em Passo Fundo. Na terceira vara do trabalho em Passo Fundo, nós temos cerca de 150 novas ações sendo ajuizadas todos os meses. O que aconteceu na última sexta-feira, dia 10 de novembro, último dia antes da entrada em vigor da reforma trabalhista? Nós tivemos 63 novas ações ajuizadas em apenas um único dia. Esse é o reflexo da incerteza. Os advogados se anteciparam. Menos da metade da média mensal. Num único dia. Num único dia. Esse é o reflexo da incerteza. Então, a notícia ela não deve ser levada a sério, sim, com todo o respeito. Contextualizada, ela faltou contexto. Esse período, normalmente, ele é utilizado para que os operadores do direito se adequem às novas regras. É isso, doutor Paulo? Houve um mutirão nos escritórios anteriormente. Exatamente. Então. A gente, entre os colegas, né, a gente classificou isso como uma força-tarefa, né? Os escritórios de advocacia especializados na defesa do trabalhador imprimiram verdadeira força-tarefa, né, no sentido de ajuizar todas as demandas trabalhistas antes da entrada em vigor da nova legislação. Isso porque é justamente para evitar se trabalhar no campo de incerteza sobre ações que já foram contratadas antes da reforma, né? Então, essas ações que já estavam nos escritórios aguardando a confecção da petição inicial dentro do cronograma de cada advogado, elas foram antecipadas de forma a evitar com que essas ações tramitassem sob as regras processuais da nova reforma. Pois é, mas essa é a grande dúvida, não é? Ações que já estão na Justiça do Trabalho, elas valem com a nova regra ou regras anteriores? Eu acho que a dúvida é essa, porque a medida provisória diz que todas as ações valem a partir da nova regra. Pois é, o que se tem hoje? Até o doutor Marcelo poderia explicar esse fato melhor em razão do próprio enunciado do TRT da 4ª Região, em que foi trazido de forma muito clara de que a reforma trabalhista, as ações que tramitam sob a égide da antiga lei trabalhista, assim serão julgadas, né? E os aspectos processuais serão aplicados para as ações trabalhistas iniciadas após dia 11 de novembro, né? Essa é a expressão que se tem utilizado mais adequadamente. Tá certo, a gente vai fazer um intervalo e volta em seguida. Reforma trabalhista na pauta do Estúdio 4 desta semana. Doutor Marcelo, tem uma questão aqui que é confuso, talvez para mim foi confuso e eu gostaria que o senhor explicasse. A medida provisória, ela diz que a reforma trabalhista ela vai ser aplicada integralmente em todos os contratos de trabalho. Mas essa não é a situação em relação às ações trabalhistas. Então, à luz da aplicação dessa legislação, como é que vai funcionar isso? Vamos lá, vamos tentar entender e, mais uma vez, entender à luz daquilo que eu coloquei na minha primeira intervenção. A reforma trabalhista, ela trata tanto de direito do trabalho quanto de processo do trabalho. Direito do trabalho, para os nossos telespectadores, são aquelas regras, por exemplo, sobre horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, férias, aquelas regras que são aplicáveis aos contratos de trabalho. E processo do trabalho são aquelas regras que são aplicadas às ações trabalhistas, como, por exemplo, regra da revelia, regra dos honorários de sucumbência, regra das custas, regra da gratuidade da justiça, regra dos recursos, ou seja, são situações diferentes que foram todas elas tratadas dentro de uma mesma reforma. Para que fique bem claro, ou para que a coisa tente se esclarecer no aspecto da reforma, vamos separar primeiro as regras do direito do trabalho das regras do processo do trabalho. Em relação ao direito do trabalho, em relação aos contratos de trabalho que hoje estão em curso, as regras da reforma trabalhista se aplicam a todos eles, o que significa o seguinte: um contrato que vinha já desde antes da reforma, agora, depois da reforma, continua a valer com
as novas regras, Sim. ou seja, nós temos modificações nesse contrato. Vamos utilizar o exemplo das horas de percurso, o exemplo das horas em itinerário. Um trabalhador que até sexta-feira, 10 de novembro, utilizava um ônibus fornecido pelo seu empregador para ir trabalhar em um local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, ele tinha direito que esse tempo em que ele estava dentro do ônibus fosse remunerado. Eram as horas em itinerário. Pois bem, esse mesmo trabalhador que no dia 10 pegou esse ônibus e foi remunerado por isso, no dia 11, dia da entrada em vigor da reforma trabalhista, pode ter pego esse mesmo ônibus e já não vai mais ser remunerado por essa situação. Ou seja, é um contrato em curso, um contrato que está valendo e que foi afetado imediatamente pelas novas regras. Então, no direito do trabalho, o efeito é isso. Nos contratos de trabalho, o efeito é esse. Agora, no processo do trabalho, nós temos novas regras para as ações trabalhistas. Entretanto, as ações trabalhistas normalmente se referem a contratos já extintos, a contratos que já terminaram. O empregado já pediu demissão, já foi despedido sem justa causa e ingressou com uma ação trabalhista. Bom, esse mesmo empregado vai lá na Justiça do Trabalho e pede as horas em itinerário. Um dos pedidos que ele formula são as horas de percurso. Ele diz, quero o pagamento dessas horas. O que o juiz vai dizer em relação a isso? Ele vai dizer o seguinte, ele vai olhar a data de início e a data de término do contrato desse trabalhador. Se entre a data de início e a data de término nós estivermos fora do período da reforma trabalhista, o juiz vai dizer, sim, esse trabalhador tem direito às horas em itinerário. Agora, se esse contrato invadir o 11 de novembro de 2017, passar pelo período da reforma, o juiz vai dizer o seguinte, olha, em relação a esse contrato de trabalho, o trabalhador tem direito às horas de percurso até o dia 10 de novembro. A partir do dia 11, ainda que o contrato tenha seguido, ele não tem mais. Vai haver um marco, então, exatamente, regulatório um para marco casos temporal em que se misturam aí os tempos exatamente da reforma e o que não estava. E no caso do pagamento de custas e honorários, que é uma coisa que está preocupando, por exemplo, os trabalhadores, aqueles que já estão com ações na justiça e tiverem as decisões depois da reforma trabalhista, qual vai ser a decisão do judiciário? Então, essas regras são as regras que afetam as ações trabalhistas, as regras que afetam o processo do trabalho. Eu já tive a oportunidade de conversar em programa anterior com a Thaís e nós explicamos essa situação para o nosso telespectador, mas não custa relembrar. A resposta sobre isso é, digamos assim, um depende, porque vai depender muito da fase em que se encontra a ação, do estado em que se encontra a ação. O juiz já sentenciou, a ação está em fase de recurso, a ação está em fase de execução, mas claro, esse depende, ele vai, digamos assim, migrar na maioria das vezes para a resposta sim. As regras da reforma trabalhista se aplicam de imediato aos contratos em curso. Nós vamos escapar desse sim em algumas situações pontuais, como, por exemplo, os honorários advocatícios de sucumbência. Esses que são os honorários devidos aos advogados quando eu, reclamante ou eu, reclamado, perco a causa, esses honorários que até então, até o dia 10, não existiam na Justiça do Trabalho, a partir do dia 11, começaram a existir, só que só vão ser aplicados às novas ações. As antigas ações não vão ter essa regra, mas as novas, sim. Já outras questões, como, por exemplo, a gratuidade da justiça, o depósito recursal exigido para manejar recursos, todas essas outras questões, elas têm aplicabilidade imediata, ou seja, se aplicam aos processos que foram ajuizados antes de 11 de novembro. Bom, doutora Priscila, eu queria saber qual é o papel do Ministério Público do Trabalho nesse contexto aí, que é um pouco confuso nesse momento. Exatamente. O papel do Ministério Público do Trabalho continua sendo o mesmo no sentido de lutar diariamente pela implementação de direitos sociais. Então, a nossa atuação toda está voltada a essa análise e interpretação dessas normas à luz da Constituição Federal. É evidentemente que nós estamos adaptando toda a nossa atuação às normas, evidentemente aquelas situações que estão autorizadas hoje na legislação e são passíveis de adequação com o texto constitucional, isso está sendo feito já nos inquéritos que tramitam em face do Ministério Público do Trabalho, mas
mas aquelas situações que se contrapõem de forma direta, de forma flagrante à Constituição Federal, estão sendo revistas à luz desses dispositivos, né? Evidentemente que nós não podemos permitir que situações de precarização nítida do trabalho, como o contrato intermitente, por exemplo, permaneçam e se apliquem, como terceirização irrestrita, como o contrato o autônomo, né? Que agora, com a medida provisória, se tentou dar uma nova cara para a questão da exclusividade, mas não alterou basicamente nada na prática. Mas toda essa atuação ela é sempre voltada nessa situação, né? Em razão dessa carência de legitimidade dessas alterações, que são profundas para a vida do trabalhador e não foram discutidas pelos atores sociais, conforme determina a Convenção 144 da OIT, não foram submetidas à discussão com as entidades sindicais, conforme determina a Convenção 154 da OIT. Então, existe uma carência de legitimidade muito grande para essas alterações tão profundas na legislação trabalhista. Pois é, e eu lhe pergunto, se há tantas inconstitucionalidades dentro da reforma, a quem ela está servindo? Olha, me parece bastante nítido que os interesses empresariais estão sendo tutelados através da reforma trabalhista. O que grande parte das pessoas não se deram por conta é da possibilidade de geração de uma situação de concorrência desleal muito grande a partir da implementação da reforma. Então, os empresários, de forma cega, defendem a reforma trabalhista, mas não perceberam que, na prática, as pequenas empresas podem ser muito prejudicadas por essas normas. Como exemplo, vamos supor a situação da contribuição sindical obrigatória foi extinta. Sim. Então, a gente tem uma possibilidade de empobrecimento dos sindicatos. E, ao mesmo tempo do empobrecimento dos sindicatos, se dá um poder exacerbado, um poder exagerado para a negociação coletiva. Então, me parece bastante clara a possibilidade... Exatamente. A clara possibilidade de que o que vai acontecer na prática? A compra de normas trabalhistas. A confecção, através de pagamento de propina para dirigentes sindicais, se faz uma norma trabalhista, uma convenção coletiva nos moldes do que a empresa pretende. E as empresas com maior poderio econômico conseguirão melhores normas coletivas. E isso gera uma concorrência desleal. Empresas pertencentes ao mesmo setor submetidas a normas diferentes. Então, na verdade, interessa sim a interesses econômicos, mas pode gerar um grande prejuízo para pequenas empresas também a reforma trabalhista. E aqui tem um ponto que é a negociação direta entre trabalhador e empregador na questão da saída do trabalhador. Isso também é um perigo iminente? Sim, a reforma criou uma categoria diferenciada de trabalhador, um trabalhador hipersuficiente, que nós estamos chamando, que é o trabalhador com curso superior, que recebe até mais do que duas vezes o teto da Previdência, mais ou menos uns R$11.000. Esse trabalhador pode negociar diretamente com o empregador, como se sindicato fosse, com os mesmos parâmetros estabelecidos na negociação coletiva. Então, esse trabalhador pode, inclusive, instituir cláusula compromissória de arbitragem no contrato. E aí nós criamos a situação, inclusive veio uma orientação do TRT, da 4ª Região, do Tribunal Regional aqui no Rio Grande do Sul, no sentido da invalidade, da possibilidade de pactuação direta do trabalhador no que tange às verbas de natureza alimentar. Porque essa situação de hipossuficiência, ela existe independentemente do salário, que a gente está tratando, né, de empresas de poderio diferente, né? Doutor Paulo, o senhor concorda que é uma reforma trabalhista que beneficia somente empresários? Na verdade, essa reforma trabalhista tem que ser vista sobre um contexto bem amplo, né? Eu costumo dizer que ela foi aprovada num único momento que ela poderia ser aprovada, né? E é por isso, por exemplo, que hoje nós estamos vivenciando uma medida provisória, né? Porque se o texto retornasse para as casas legislativas para um novo debate, talvez não teríamos a aprovação desse texto, né? Então, assim, ela foi aprovada no único momento em que ela poderia ser aprovada, né? O presidente fez um grande acordo, né, um grande acordo político para que o texto fosse aprovado da forma originária, fez como eles mesmos falaram, depois a gente vai resolver as nossas pendengas, né? As pendengas foram resolvidas por uma medida provisória. Que pode não passar no Congresso, porque já teve deputados falando que é inconstitucional a medida provisória. Sem dúvidas. Também. Sem dúvidas. Então, esse era o temor que se tinha, né, com relação à própria reforma trabalhista. Então, quer dizer, aprovaram ela da forma que poderia ser aprovada e, por outro lado, se comprometeram, então, através de uma medida provisória, resolver aparar essas arestas, né? O que me parece que não foi resolvido nem pela medida provisória. O que se tem hoje é, de um lado, um debate acerca da modernização e, de um lado, um debate acerca da precarização.
Eu, em outras oportunidades, já referi isso, eu não vou nem ao céu e também não vou nem ao inferno. Eu não acho que a reforma trabalhista ela fosse desnecessária, né, como alguns apontam. Eu acho que a reforma trabalhista ela era, sim, necessária. O que eu sou absolutamente contrário é a forma em que foi feita, né, em que, na minha concepção, não houve modernização, a modernização propalada não houve, né, por exemplo, inúmeros artigos da CLT não foram modernizados, né, a gente ainda verifica no texto legal, por exemplo, expressões como junta de conciliação e julgamento, né, então essas expressões elas demonstram que não houve modernização, né, que houve sim uma ampla reforma. Em outro contexto, não poderemos dizer também que ela não atende a certas necessidades do contexto atual da sociedade, como, por exemplo, o teletrabalho. A gente não pode desconsiderar o teletrabalho, né? A legislação de 43 não trazia nada a respeito do teletrabalho. E o teletrabalho hoje é uma realidade que ela é muito ativa nas grandes cidades e aos poucos vem sendo implementada pelas médias e pequenas cidades. Então, na minha concepção, o que faltou foi um debate acerca da reforma trabalhista. O teletrabalho, trabalho em casa, né? Exatamente, o trabalho remoto que a gente chama. Pois né? E nessa questão aí, também, doutora Priscila, há quebra de direitos para o trabalhador? Na verdade, claro se excluiu, esse né, o teletrabalho, que é o home office, Sim, né, que todos conhecem, foi excluído de forma taxativa das regras referentes à jornada de trabalho. Sendo que, para a realização do teletrabalho, ele está conectado, e é um requisito que a própria legislação introduz, ele está conectado a algum sistema remoto, algum sistema informatizado para a prestação de trabalho. Então, me parece que não existe, pelo menos não de forma absoluta, uma impossibilidade de jornada. Até porque ele está logado num sistema e está prestando um trabalho. Ele é passível de controle, essa jornada de trabalho, já que logado a um sistema para a realização da prestação desse serviço. Então, essa modernização, o fato de agora temos regras referentes a teletrabalho, na verdade, me parece que não satisfaz. Ela, mais uma vez, precariza. Além disso, regras referentes à estrutura, a estrutura necessária para a prestação desse serviço, manutenção, despesas, reembolso, a legislação não fala nada. Ela diz que isso vai ser objeto de negociação entre as partes. Então, em regra, o que vai acontecer? O trabalhador vai montar toda uma estrutura sem perspectiva de reembolso desse valor que foi investido para viabilizar a prestação de serviço. E isso viola o artigo 2º da CLT, que determina que os riscos da atividade, o ônus da atividade deve ser, sim, enfrentado pelo empregador e não pelo empregado. Existe uma transferência de risco nesse caso. A gente vai a mais um intervalo e retorna em seguida.